Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, também do Senhor Jesus, esteja com você, sua família, seus familiares. Estamos dando sequência à nossa série de estudos, hoje falando sobre Daniel, capítulo 4, de Deus ao domínio, onde Nabucodonosor, um dos mais grandes monarcas, que já empunharam o cetro, é alcançado pela graça e pelo poder de Deus. Isso é interessante, até mesmo esse capítulo de Daniel é uma exceção, foi escrito por esse rei e nos traz mensagens grandiosas de que não há distância ou profundidade em que tenhamos nos afastado do Senhor que impede de sermos alcançados. A palavra do Senhor que os ouvidos do Senhor não estão surdos, sua mão não está encolhida para não poder alcançar, mas é os nossos pecados que fazem separação entre nós e nosso Deus. E se nós formos receptíveis, nós poderemos ser alcançados a despeito de nós mesmos. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, e depois então entrarmos nesse tema. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pela vida, o cuidado, a proteção, pela oportunidade de meditar neste capítulo 4 de Daniel, onde fala da tua mão poderosa alcançando pessoas, de modo especial Nabucodonosor, levando salvação, e que de igual modo também nos alcance em nossas fragilidades, nossas dificuldades, e no Senhor possamos ser mais que vencedor a cada dia. Rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Mais uma vez, o rei tem um sonho. Daniel 2, ele teve um sonho ali, no segundo ano do seu reinado, o qual Daniel trouxe a revelação, a interpretação, que representava uma estátua, com 4 diferentes tipos de metais, representando os 4 grandes impérios que surgiriam desde a Babilônia até o estabelecimento do reino eterno de Cristo, o Filho de Deus. Aqui, no capítulo 4, normalmente é descrito, até mencionamos, é um capítulo escrito pelo próprio rei. Ele tem um outro sonho e ele começa a descrever, não vamos ler todo o capítulo, mas as partes mais importantes para a nossa reflexão. No versículo 10 e 11 do capítulo 4 diz o seguinte: E eis, pois, as visões da minha cabeça, e estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Ele fala mais: crescia essa árvore, se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Então ele vê uma árvore, ela é grande, de grande esplendor, chegava até o céu, é vista de toda a terra. Ele fala mais sobre a importância dessa árvore, no versículo 12, diz que a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Então, na descrição dessa árvore, não está falando de algo ruim, fala de algo bom, até porque a folhagem era formosa, o fruto abundante, havia sustento para todos, até mesmo os animais do campo, as aves do céu, todos faziam morada e se mantinha dela. Então, foi com um propósito, foi com um objetivo que se permitiu que essa árvore crescesse, que ela fosse tão grandiosa assim. Isso chama atenção para ele, ela é vista, né? Aparece destaque, é destacada porque ela cresce mais do que as outras e é agregada a ela, animais, aves e todas até essa árvore. Agora, é dada uma ordem, isso chama atenção no seu sonho. No versículo 14 a 16 diz que, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais da terra.
seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal e passe sobre ele 7 tempos. Então começa a ficar, parece um pouco confuso, porque ao mesmo tempo que é uma árvore, mudar o coração de homem, não seja coração de homem, seja coração de animal, e passe 7 tempos, ou 7 anos. E ele quer entender o que é isso, o que significa. No capítulo 4, versículo 17, há uma lição que é ensinada neste sonho. Aqui diz o seguinte: essa sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, diz o texto, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Isso é uma realidade para o próprio Nabucodonosor. Ele foi crescendo, foi fazendo conquistas, não justamente ele, também seu pai. Ele então sobe ao poder em conjunto com seu pai, e ele se torna o esplendor, sabe, o maior ali da Babilônia. E ele então é dado a compreender, Daniel aqui já está fazendo a interpretação, compreenda os viventes de que o Altíssimo é que tem o poder, é ele que está acima do reino dos homens, e até o mais humilde ele permite que sobe sobre ele, o que domine. Nós já falamos alguns dias atrás sobre Davi. Ele vivia no anonimato, cuidando das ovelhas de seu pai, depois se torna de fama nacional, herói nacional, quando derruba ou consegue vencer o gigante, e posteriormente rei de Israel. Então Deus pode fazer isso, tirar os mais humildes e constituir no poder. Então está na mão do Senhor fazer isso. Não é simplesmente a maestria, o poder, a fama do homem que vai fazer com que suba. Ao mesmo tempo que Deus permite que suba o poder, pode também fazer com que caia. Agora, quem era a árvore do sonho? De que ele estava falando? Versículo 20 a 22 do capítulo 4 começa a descrever. E diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Ele está fazendo uma descrição do que ele havia sonhado. E então ele fala no versículo 22, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então houve um destaque, ele foi crescendo, conquistando uma nação, agregando outra ali, foi indo até que chega ao topo do mundo, e é visto por todos, é claro, rei de reis, onde os reis estavam governando mais sobre o seu poder, e ele então se torna conhecido de fama não simplesmente nacional, mas mundial. Agora Daniel continua ainda falando do futuro do rei e dá um conselho para ele. Nós percebemos no estudo anterior, do capítulo 3, que 20 anos após a visão ou o sonho que ele teve de Daniel 2, da estátua, ele quer fazer uma estátua toda de ouro, querendo determinar que Babilônia seria para sempre. Daniel mostra que não seria assim, a profecia apontava que seria diferente. Ele precisava ter humildade para reconhecer isso. E ele fala, capítulo 4, 25 a 27, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então, mais uma vez é determinado para ele, olha, é o Altíssimo, é o Eterno que tem poder. Não é você, não sou eu, não é o homem, é o Senhor. É Ele que permite que as nações se sucedam, que em um momento uma vai estar em preeminência, em um momento o outro. É o Senhor que permite isso. E ele fala mais, e quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Não é Babilônia que reina, não é os medos e persas, não é Grécia, não é
Roma, não é o Egito, não é a Mesopotâmia, não é nenhuma dessas nações, e nem é nos nossos dias Estados Unidos, nem Rússia, não é nenhuma dessas. É o céu que reina. Ele fala mais: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos seus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, ele dá um conselho bem sábio. Olha só, o decreto é certo, vai acontecer, mas quem sabe, se você se humilhar, não fazer igual você fez em relação à estátua, né, de ser arrogante, mas se humilhar, reconhecer o eterno, também se prolongue os teus dias. Você pode ter um pouco mais de tranquilidade, para que isso venha a acontecer. Usando de misericórdia, cuidando daqueles que mais necessitam, porque quando eu fui pesquisar e buscar no contexto do livro de Jeremias e outros também, no contexto de Babilônia sob o poder, e até fala que queríamos curar a Babilônia, mas ela não quis, justamente para sobe ao poder, ao topo do mundo, para demonstrar misericórdia também, para cuidar dos mais frágeis, aqueles que todos achavam apoio, alimento, cuidado, mas ela se torna arrogante na pessoa dos seus reis, sobressai e quer então impor as suas coisas. E não é diferente na esfera pessoal, quem sabe familiar, de nações. Em nossos dias temos isso. Estados Unidos é um país que vem de perseguição, pessoas vindo da Inglaterra, fugindo do período da supremacia papal, estabelece uma nação onde tem ali como prerrogativa a liberdade civil e religiosa, a estátua da liberdade representando isso, mas a profecia aponta que aquele que era como o cordeiro fala como o dragão. Então, isso mostra que não respeitamos quando crescemos, que poderíamos, quem sabe, ser mais humildes e cuidar dos mais frágeis. É o momento que nós mais nos tornamos arrogantes e menos ajudamos. Agora, quanto tempo depois a profecia se cumpre? Versículos 28 a 30 do capítulo 4, diz que todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, um ano, quando passeava no palácio real da Babilônia. Então, mais uma vez, o rei deixa subir o orgulho, a sua arrogância. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Não é essa a Babilônia. Então, por que eu vou ficar temeroso em relação a essa profecia, a essa mensagem? Não é a Babilônia que eu fiz com a minha magnificência, com o meu poder, com o meu braço? Diz que ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Capítulo 4, 31 a 33. Então, ainda estava a palavra em sua boca, quando houve uma voz que dizia que seria passado o reino. Mas como a profecia apontava, voltaria para ele. Ele sofreu de uma doença, que em algum momento uma espécie de loucura, que ele pensava que ele fosse uma ave, estava, quem sabe, subindo em árvore, dormindo como ave, ou como animal, como boi. E ele, então, em alguns momentos, voltava à sua lucidez, os seus servos trazia de volta para a Babilônia, mas ele voltava de novo para o campo e vivia para ali como se fosse um animal. Até, diz o texto, que ele reconhecesse que o céu domina e que Deus está sobre o reino dos homens. Isso é uma mensagem que serve de alerta para mim e para você, né? Que nós não somos nada. Imagina o homem dos mais poderosos, né? Como nós mencionamos aqui, ele viver 7 anos dessa forma em que ele viveu. Agora, o que ocorreu ao terminar aquele tempo determinado, aquele período de 7 anos,
Daniel 4:34 diz que, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então aqui, diferente lá de Daniel 2, Daniel 3, nesse ponto aqui, diz que o entendimento volta, ele bendiz o Deus Altíssimo, louva, glorifica, reconhece que o domínio de Deus é sempre eterno, não é um domínio que vai passar, e ele aprende uma lição valiosíssima que serve para nós. Ele fala mais, e todos os moradores da terra são reputados em nada diante da soberania de Deus. E diz que segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Então ele compreende que se ele subiu ao poder, não foi simplesmente porque ele era grandioso, mas porque o Senhor o permitiu. Daniel capítulo 4, verso 35, e agindo Deus, quem vai estorvar? Quem vai dizer o que fazes? Ou quem vai dizer o que faz? Quem vai determinar para Deus? Agora, como foi a vida dele a partir daquele momento? Como ele passa a viver o restante dos seus dias? No capítulo 4, versículo 37, diz que agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei do céu. Reconhece o Senhor como Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba, porque isso acontece com ele mesmo, na vida dele, na vida pessoal dele. Ele passou por isso, foi humilhado. Não que Deus quisesse fazer isso. Percebe que Deus vai trabalhando com ele, mostrando lá a revelação, a profecia, mostrando a história no capítulo 2, depois no capítulo 3, quando 20 anos após ele quer arrogantemente desafiar o Deus eterno. Então, Deus trabalhando no intuito de salvar, sempre foi assim. E sempre será assim, no intuito de salvar, mesmo quando Deus permite que calamidades venham, que juízos retributivos venham de uma nação para outra, ou de uma pessoa para outra, que sofra consequências de escolhas, porque nós fazemos escolhas e, infelizmente, sofremos as consequências. Então, é muito importante, e algo que me chama a atenção é que ele não impõe para as pessoas agora a adoração, ele vive a vida dele, ele glorifica, ele é humilde agora, ele glorifica, ele exalta, e se esposa quer seguir, se filho quer seguir, se o seu reino quer seguir, tudo bem, mas ele não impõe como decreto para que todos façam o mesmo. Então é muito importante isso, a humildade, o exemplo, né, deve falar muito mais do que as palavras. Isso ficou marcado na vida desse homem, de ser resgatado, de alcançar, de ser alcançado, né, se converter ao Deus Altíssimo, e tudo indica que alcança a sua salvação. Ele, de um homem tão cruel, sanguinário, né, de mesmo pegar pessoas ali, jogar na fornalha, assar, jogar vivo ao fogo, né, matar sem piedade, quem quer matava, quem quer deixava viver. É assim que ele agia, e ele então será alcançado pela a mão poderosa do Eterno. Isso demonstra que ninguém está longe, e as nações que se sucederam, Medo-Persa, Grécia, Roma, foi justamente mostrando, saindo simplesmente do círculo de Israel para alcançar o mundo. Deus se mostrando magnífico a todas as nações, porque era essa mensagem, em Cristo cumpriria isso, desejar das nações, de alcançar todas as nações, permitindo que outras nações subissem ao poder, ao topo do mundo, para também serem alcançadas. Mostrar que Deus reina soberano sobre todos. Algumas aplicações. Primeiro, que o futuro pertence a Deus. A Deus pertence o futuro. O segundo ponto, devemos confiar e aceitar a vontade do Senhor. Temos uma parte a fazer? Temos, no sentido de buscar o aperfeiçoamento naquilo que nós propomos estudar, naquilo que nós escolhemos uma profissão, uma vocação, devemos nos aperfeiçoar, buscar, assim como os jovens, dedicar, mas o Senhor vai abençoar ricamente as nossas escolhas. Um outro ponto, pois o Senhor Deus tem o domínio do universo e pode humilhar os que andam na soberba. Isso é demonstrado na vida pessoal de Nabucodonosor e em tantos outros exemplos que poderíamos citar, né, de humilhar aqueles que andam na arrogância, os humildes.
Deve ser assim porque o próprio Cristo diz que ele é manso e humilde de coração. Apesar de ser o Criador em conjunto com o Eterno, com o Soberano de todas as coisas, e que deve ser adorado tanto como o Eterno é e deve ser adorado. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe. No nosso próximo estudo vamos falar sobre Daniel capítulo 5. Pesado foste na balança e achado em falta. Que não seja essa nem a minha nem a tua realidade. Chega ao fim o período de Babilônia e a profecia já está cumprindo, demonstrando que o Eterno realmente tem o domínio sobre todos os reinos e que a sua mensagem é verdadeira. Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Bondoso Deus, Eterno Pai, te agradecemos por tudo, pelo cuidado, a proteção, mais essa mensagem, que possamos ser humildes para aceitar o teu desejo, o teu querer, e assim possamos honrar e glorificar o teu santo nome. Dá-nos a tua paz e a tua graça, te pedindo essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.